Obrigado, tá? Deus abençoe a todos. Glória a Deus. Você crê que é possível prosperar no deserto? Você crê que é possível ter experiências com o Senhor maravilhosas no deserto? Você crê, como a pastora Ana disse no louvor, Deus continua o mesmo. Ele continua agindo. Ele continua operando com absoluto controle de tudo, absolutamente tudo, na sua vida, na minha vida, na vida da igreja, das nossas famílias. E hoje eu gostaria de compartilhar com a igreja aquilo que ardeu no meu coração, sobre esse agir de Deus no meio das dificuldades, do deserto que nós enfrentamos muitas vezes. E eu convido a igreja, em reverência à palavra de Deus, a se colocar de pé, por favor, e abrir em Gênesis. Gênesis, capítulo 26. Se você não trouxe a Bíblia, nós temos lá atrás, eu não sei se é possível colocar aí na tela, Gênesis 26, versículo 1. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: sobrevindo fome à terra, além da primeira vida nos dias de Abraão, foi Isaque a Gerar, avistar-se com Abimeleque, rei dos filisteus. Apareceu-lhe o Senhor e disse: não desças ao Egito, fica na terra que eu te disser, habita nela, e serei contigo, e te abençoarei, porque a ti e à tua descendência darei todas estas terras e confirmarei o juramento que fiz a Abraão teu pai. Multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus, e lhe darei todas estas terras. Na tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra, porque Abraão obedeceu a minha palavra e guardou os meus mandamentos, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Isaque, pois, ficou em Gerar. Até aqui. Oremos. Senhor, nosso Deus e Pai, nós cremos que esse momento o Senhor fala conosco através da exposição bíblica, a pregação da Tua palavra. E nós pedimos, Espírito Santo, fale conosco. Venha, Senhor, através da pregação, falar a cada coração que aqui está no santuário, que nos assiste dentro do seu lar, porque nós cremos, Pai, que o Senhor tem grandes coisas para anunciar dos céus para as nossas vidas, mais uma vez desse altar. E nós oramos, pedimos que só o Teu Espírito tenha a liberdade de agir no nosso meio. Pedimos a Tua guarda na entrada, aqui no estacionamento, lá em cima, guardando este lugar. E venha nos abençoar com a Tua presença ainda mais, em nome de Jesus. Que todos digam amém. E graças a Deus. Podeis sentar. Nós estamos aqui diante de um período em que Isaque estava enfrentando uma crise. A palavra do Senhor diz que nesse tempo houve fome em toda a terra.
diz aqui, sobrevindo fome à terra. Aonde ele habitava, naquela região, houve fome. E é interessante nós refletirmos que, num momento como esse, nesse contexto, não adiantava ter recursos para comprar algo, porque a seca estava ocorrendo. Sem água, não tem vida. Sem água, não tem como os animais sobreviverem. Quando ocorre a ausência de chuva, os pastos secam e os recursos começam gradativamente a serem minados. E como consequência, vem a fome. Vem um momento em que você se depara com algo que eu preciso me mexer. Algo está acontecendo aqui. E ele percebeu que, diante do cenário em que ele estava enfrentando e vivendo, começa logo no versículo 26, que essa fome estava acontecendo como nos dias do seu pai, que também experimentou um momento de crise, de escassez na terra. Veja que aquilo que nós vivemos hoje de uma outra maneira, certamente, não é novidade. A terra passa hoje também por um momento, vamos dizer assim, de seca, de escassez. Pessoas que estavam há pouco tempo atrás com uma certa estabilidade, com o seu negócio tocando e tendo perspectivas de crescimento, hoje estão com as portas fechadas. Empresas falindo, sendo pequenas ou grandes. Pais de famílias preocupados pela falta de trabalho e até mesmo aqueles empregados com medo de perder o seu sustento, porque muitas coisas ocorreram nesses dias e principalmente aqui no ano da pandemia. E chega até nós notícias de pessoas que passam e estão passando ainda por um momento de muita aflição. Mas como a pastora Ana disse no louvor, Deus continua o mesmo. Nós não podemos jamais nos esquecer disso. Não só continua o mesmo, mas Ele é imutável no sentido do seu poder sobre nós, da sua graça sobre nós, do seu governo sobre as nossas vidas. Aqui nós estamos nos referindo a um homem que cresceu ouvindo que ele era um homem abençoado. Você imagina isso? Isaac cresceu ouvindo o seu filho da promessa. Você é bênção de Deus para a minha vida. Isso declarado pelo seu pai, pela sua mãe. E ele, sabendo de todo o histórico do seu pai, daquilo que ocorreu no período da promessa de Deus, até o nascimento dele. Você imagina Abraão contando as histórias para Isaac. Você imagina Abraão contando para ele o que passou no coração de Abraão, do seu pai, antes do seu nascimento, das expectativas. Quem sabe, sendo tentado ali, em algum momento, falou: Senhor, será? E Deus sustentando Abraão o tempo todo. Mas Abraão teve uma experiência também parecida com o seu filho Isaque nesse momento, em dois momentos até. A primeira no Egito, aonde ele vai para o Egito. Abraão, ele demonstra sua fraqueza, ele demonstra medo, e ele recebeu de Deus uma esposa muito formosa, Sara, e com medo de perder a sua vida, colocou a sua esposa à frente, como escudo.
Que amor, né? Vai lá. Eu estou com medo de morrer, então você vai lá. Demonstrando a sua fraqueza, e pecou. Ele omite, ele não diz a verdade, com medo de perder sua vida por causa da beleza da sua esposa. Ele comete isso, acaba gerando um grande problema e um maior drama dentro da sua família, porque ele acabou recebendo presentes, sendo abençoado, e quando ele saiu, diz a Bíblia que ele recebeu escravas, né? E certamente ali estava Agar, naquela caravana, quando ele saiu do Egito. E mais para frente nós sabemos que, diante de um outro tipo de deslize, tanto da sua esposa, pela demora na resposta, esta mesma egípcia é colocada na frente de Abraão, olha, Sara dizendo, toma a minha serva, para que a promessa venha a se cumprir, não esperando o tempo de Deus. E aí, com isso, nós vemos que houve esse grande drama na família, mas Deus, por amor a Abraão, abençoou o menino, dizendo que também ia multiplicar, o nome dele, nós sabemos, Ismael. Mas parece que Abraão não aprendeu a lição. Quando ele foi habitar também com os filisteus, ele cometeu novamente um equívoco. E aqui nós vemos que Isaque, se nós formos continuar a leitura, nós vamos ver que Isaque imita o seu pai. Veja como é importante nós darmos bons exemplos sempre para os nossos filhos. Eles nos imitam. E aqui, ouvindo a história do seu pai, ele aplica a mesma estratégia da mentira. E também é envergonhado, a ponto de um próprio rei pagão chamar a atenção dele. Coisa triste, você imaginou isso? Um rei pagão chamando a atenção e reprovando um homem de Deus, foi o que aconteceu. E no texto aqui, e você pode acompanhar comigo, depois que ele obedece a Deus, porque Deus fala, não vai para o Egito não, porque Egito era como se fosse um escape da época, devido à fartura que o Nilo proporcionava, na qualquer seca, todos pensavam logo no Egito, e aqui ele foi tentado a pensar exatamente o mesmo, mas Deus fala não. Isaque obedeceu, ele ficou em Gerar. E aqui diz a palavra do Senhor, logo no versículo 2, que Deus aparece para ele e fala, não desças ao Egito. Tem fome na terra, não desça ao Egito, não. Não vai para lá. Fica na terra que eu te disser. Você está comigo? Habita nela e serei contigo e te abençoarei, porque a ti e a tua descendência darei todas essas terras e confirmarei o juramento que fiz a Abraão teu pai. Começa as bênçãos do Senhor, multiplicarei a tua descendência, como as estrelas dos céus, e lhe darei todas estas terras. Na tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra. Porque Abraão, seu pai, me obedeceu. Deus falou com ele. E o Senhor abençoou a vida dele, e ele estava reafirmando para o seu próprio filho, o filho de Abraão, exatamente as mesmas promessas, para que ele fosse guiado não pela fome na terra, e sim pelas promessas do Senhor. E nós precisamos aprender a viver como Isaque aqui experimentou. Mesmo diante da fome na terra, ou qualquer tipo de escassez que nós podemos trazer para os nossos dias, nós nos baseamos nas promessas de Deus. E quando nós entendemos isso, essa maneira de entender isso é praticando, é obedecendo a Deus, para usufruir aquilo que o Senhor tem para o seu povo, porque viver debaixo das promessas do Senhor é viver em obediência, amém? É viver fazendo a vontade dEle, debaixo das ordens dEle, e a primeira coisa que Isaque nos mostra no texto é que ele obedeceu, ele não foi para o Egito, ele ficou onde Deus estava instituindo. Então, onde o Senhor falar para você ir, vá. Agora, se o Senhor falar não vá para lá, não vá, amém? Nós precisamos ser baseados na
voz do Senhor, na direção do Senhor. Isaac experimentou isso. Ele ficou em Gerar. Ele não desceu para o Egito. E algumas lições nós podemos extrair. Deus diz para ele: habita nela, no versículo 3, e serei contigo. Deus está dizendo: eu sou contigo. Ou seja, Deus promete a presença dele. Promessa que ele está recebendo, a presença. A presença de Deus com Isaac. Que maravilha! E não somente isso, essa presença, ela gera bênçãos. E ele fala: eu vou te abençoar, a tua geração vai ser abençoada, vai ser multiplicada. Bênçãos de Deus, no meio de um contexto de fome e de escassez. E Deus despertando fé no coração de Isaac. E nós aprendemos essa primeira lição de ouvir a Deus e fazer somente aquilo que o Senhor ordenar, amém? No meio de tudo que nós estamos vivendo, ouça a voz de Deus para a sua vida, para a sua família, amém? Outra lição que nós podemos extrair desse texto, como disse agora, Deus estava despertando Isaac para ouvir a voz dele e crer nas suas promessas. Então, diante de tudo isso, tire os seus olhos das situações e coloque os seus olhos na palavra de Deus, nas promessas do Senhor. No seu tempo devocional com o Senhor, desfrute da leitura bíblica. Por um acaso, dentro do meu devocional de leitura, eu estou em Gênesis. Que maravilha, nós temos hoje planos de leitura bíblica anual. Se você nunca experimentou, experimente. Que bênção você chegar lá em dezembro e ter lido a Bíblia, a palavra de Deus. Procure ler a palavra, procure se alimentar da palavra, procure fazer com que o seu tempo devocional seja enriquecido com Deus. Amém? Através da sua oração, da sua dedicação. Então nós temos aqui um ensinamento que Isaac, ele nos demonstra. Ele não olhou para a fome, ele olhou para as promessas, porque o Senhor estava reafirmando no coração dele. Ele começou a entender que ele era de fato aquilo que o Senhor tinha falado, um homem abençoado. Ele cresceu ouvindo que era um homem abençoado, um homem que o Senhor havia escolhido, e dele sairia nações, reis, povos. Mas ele também comete o erro que o seu pai cometeu. Ele teve medo, e aí, continuando a leitura, no versículo 7 diz assim, o 6 diz: Isaac, pois, ficou em Gerar. O 7, perguntando-lhe os homens daquele lugar a respeito de sua mulher, disse, o que ele falou? É minha irmã, pois temia dizer, é minha mulher, para que, dizia ele consigo, os homens do lugar não me matem por amor de Rebeca, porque era formosa de aparência, assim como Sara, né? Ora, tendo Isaac permanecido ali por muito tempo, Abimeleque, rei dos filisteus, olhando da janela, viu que Isaac, o quê? Acariciava a Rebeca, sua mulher. Então Abimeleque chamou a Isaac e lhe disse, é evidente que ela é tua esposa. Como, pois, disseste é minha irmã? Respondeu-lhe Isaac, porque eu dizia, para que eu não morra por causa dela. Teve o mesmo medo que Abraão, e colocou a sua esposa como vitrine, como escudo, ao invés de honrá-la, porque ela poderia facilmente ser abusada naquele lugar. E depois da mentira, vem a vergonha de ser descoberto, e a reprovação de um homem ímpio. E diz aqui, pagão. Então diz aqui, então, versículo 9, então Abimeleque chamou Isaac e lhe disse, é evidente que ela é tua mulher. Ele viu Isaac fazendo carinho na sua esposa. E aqui vem o versículo 10, que é isso que nos fizeste? Facilmente algum do povo teria abusado de tua mulher e tu atraído sobre nós grave delito.
e deu esta ordem a todo o povo: qualquer que tocar este homem ou a sua mulher, certamente morrerá. E aí vem mais uma lição, versículo 12. Apesar de Isaac, Deus abençoou a vida dele. Apesar de nós, Deus nos abençoa por graça e misericórdia. Agradeça a Deus pela misericórdia de Deus. Isaac aqui cometeu um pecado, o da mentira, e Deus agiu com misericórdia. Veja o que registra o versículo 12. Semeou Isaac aonde? Naquela terra, e no mesmo ano recolheu 100 por 1, porque o Senhor o abençoava. Enriqueceu-se o homem, prosperou, ficou o quê? Riquíssimo. Possuía ovelhas e bois e grande número de servos, de maneira que os filisteus lhe tinham o quê? Inveja. Veja o que aconteceu na vida de Isaac. Ele começou a fazer algo no meio da crise por ouvir a voz de Deus, obedecer a voz de Deus, mas ele começou a semear no deserto. Ele começou a semear, o versículo 12 fala claramente: semeou Isaac naquela terra. Veja que no momento em que passamos de dificuldades, é o momento de nós refletirmos com o Senhor e não deixarmos de jogar sementes. Baseado em quê? Baseado nas promessas do Senhor, baseado nos cuidados de Deus. É necessário semear, e talvez você precise fazer isso na sua vida, de alguma forma. Semear, jogar semente no meio do deserto. E deixar o Senhor fazer florescer, porque a nossa parte é semear. A minha parte e a sua parte é semear, mas uma colheita, numa terra como essa, da maneira que Isaac experimentou, vem de Deus. Então a nossa parte é semear, o Senhor é que faz a maravilha, o extraordinário, aquilo que nós não somos capazes de explicar. Eu passei em 2020 um momento complicado na minha área profissional, como muitos, mas eu resolvi semear. E eu comecei a aproveitar o tal do online e começar a estudar e me especializar em certas situações dentro da minha área. O que ocorreu? Deus fez com que aquilo se tornasse grande bênção na minha vida hoje. Você crê nisso? No meio desse momento que você e eu tenhamos criatividade, guarde essa palavra, peça ao Senhor. Quando nós temos uma situação de doenças, toda a medicina, todo mundo começa a pensar e a refletir de uma forma de acabar com aquilo. Entra a criatividade, entra, antes de tudo, a bondade de Deus, porque a medicina é o que é, por obra de Deus. Graças a Deus pela medicina, amém? Porque vem do Senhor, o entendimento do ser humano. E aqui nós estamos diante de lições riquíssimas, aonde Isaac semeia no deserto. No meio da nossa situação, nós precisamos semear. Nós precisamos avançar, e diz mais o texto. Acompanhe comigo para você entender o que começa a acontecer na vida dele. Depois do versículo 13 dizer que ele enriqueceu, o 14 fala que os filisteus tinham inveja. Eles ficaram com inveja por causa da prosperidade do homem de Deus. E o versículo 15 diz que por causa disso e por isso, lhe entulharam todos os poços que os servos de seu pai haviam cavado nos dias de Abraão, enchendo-os de quê? De terra. Foi o que eles fizeram, por inveja. Eles encheram os poços de terra. Eu não vou beber, ninguém também vai. Já ouviu isso aqui? Pessoas que pensam assim? Se eu não posso, não vou deixar ninguém.
e começam a destruir e entulhar poços de várias vidas. E aqui ocorreu isso com Isaac, mas nós temos mais uma lição para destacar da vida deste homem de Deus. Certamente ele ouviu, não adianta semear nessa terra, não vai dar em nada. Mas ele não estava baseado naquilo que ele estava vendo, mas o que ele ouvia de Deus, as promessas do Senhor declaradas na sua vida. E essa inveja, ele reage de uma forma maravilhosa, porque ele não entra em contenda. Veja comigo o texto. Eles entulharam, enchendo de terra os poços que Abraão havia aberto, cavado. Versículo 16. Disse-lhe Abimeleque a Isaque: aparta-te de nós, porque já és muito mais poderoso do que nós. Não só com inveja, mas não suportando ficar perto. Talvez você tenha um histórico de inveja na sua vida. Você já percebeu isso? Não sei se você já experimentou. Pessoas que começam a te tratar mal por inveja e você não sabe nem o porquê que aquilo está acontecendo. E aqui, Abimeleque, ele declara abertamente: vai embora. Você está prosperando muito, eu não estou nem suportando olhar para você. Vai embora. E tira, e fala para Isaque sair. E o que Isaque fez? Entrou em guerra? Ele tinha mais força. Ele entrou em contenda? Não. Ele não entrou em contenda. Ele sai. Por que ele sai? Porque ele já tinha escutado de Deus: vou te dar toda a terra. Ele estava se baseando em quê? Nas promessas. Então não entre em contenda. Não entre em contenda. Saiba que Deus é contigo. E é Ele que honra. Percebeu que está aquele tumulto, o inimigo querendo fazer com que você entre em contenda? Eu já caí nessa casca de banana, você já entrou em contenda? É horrível, não é? Nós somos falhos. Mas aprenda com Isaac, ele não entrou em contenda e olha o que aconteceu. Venha comigo no texto. E é bom que você acompanhe na leitura. Versículo 16, Abimeleque disse para ele se apartar. 17, então Isaac, o que ele fez? Saiu dali, simplesmente. E se acampou no vale de Gerar, onde habitou. Ele foi para outro lugar. E diz, e tornou Isaac a fazer o quê? Abrir os poços que se cavaram nos dias de Abraão, seu pai. Porque os filisteus o haviam entulhado depois da morte de Abraão. E lhes deu os mesmos nomes que já seu pai lhes havia posto. Ele sai daquele momento, não entra em contenda, ele vai para outro lugar e ele cava poço. Porque ele sabia que sem água não tem vida. Não tem como sobreviver sem água. E ele sabia, o Senhor é comigo, Deus falou, habita nela e serei contigo, e te abençoarei. É nisso que ele estava se baseando, e é isso que nós precisamos nos basear em qualquer momento da nossa vida. Que o Senhor é conosco, que o Deus de Jacó é o nosso refúgio, que o Senhor é o Todo-Poderoso para cuidar da tua vida e da tua família. Isaac tinha isso muito claro na sua mente, apesar das suas falhas, de saber que ele foi reprovado por um pagão, mas ele avançou. Se você cair, não ficará prostrado, porque o Senhor é que te segura pela mão. E Deus segurou Isaac pela mão e falou, vamos em frente, eu vou te abençoar. Já pensou se parasse na reprovação do pagão? Acabava a história aqui? Não, Deus é um Deus de misericórdia. Então, se você hoje entrou com algum peso no seu coração, de algum deslize na sua vida, saiba que o Senhor continua te amando, que o Senhor continua querendo te abençoar. Confesse, se arrependa e siga em frente, porque Deus tem grandes coisas para a sua vida, amém? A palavra do Senhor continua, que ele foi experimentando e nos ensinando sobre não entrar em contenda. Diz assim que, e tornou Isaac a abrir os poços que se cavaram nos dias de Abraão. Mas olha o que diz no versículo 19. Cavaram os servos de Isaac no vale e acharam um poço de água nascente.
Mas os pastores de Gerar contenderam com os pastores de Isaac, dizendo: esta água é nossa. Olha só. Por isso chamou o poço de Ezeque, porque contenderam com ele. E o que ele fez? Ele reabriu os poços entulhados, cavou novos poços, e veio os filisteus e falaram: não, essa água é nossa. Ele entrou em contenda? Não. Ele não entrou em contenda. A palavra do Senhor diz: então cavaram outro poço, e também por causa deste contenderam, por isso recebeu o nome de Sitna. Cavaram outro, apareceu água. Por quê? Porque as bênçãos do Senhor estavam sobre ele. Aonde Isaac ia, a água aparecia. Ele achava água no meio do deserto. Por quê? Porque ele estava vivendo com o Senhor. Você quer prosperar no deserto? Não importa o que venha acontecer, o que já aconteceu, o Senhor continua Deus, amém? Como falou a pastora Ana, mas precisamos despertar no nosso coração, na nossa mente, que as promessas do Senhor estão em vigor, e Ele não mudou, Ele continua cuidando de nós. Aonde Isaac ia, brotava água, e diz que o outro poço, ele chamou de Sitna. E o que aconteceu? Entrou em contenda, porque tomaram esse também? Não. Partindo dali, cavou ainda outro poço, e como por esse não contenderam, chamou-lhe Reobote, e disse: porque agora nos deu lugar o Senhor, e prosperaremos na terra. Dali subiu para Berseba. Ele não entra em contenda, porque ele sabe que o Senhor é com ele. Eu não estou dizendo aqui para você ser bobo, deixar passar as coisas, não é isso. Eu estou dizendo: não entre em contenda, deixa o Senhor fazer por você, amém? Não entre em contenda. Nós não fomos chamados para entrar em contenda, nós fomos chamados para sermos bênçãos, porque o poço que ele cavou e achou água, os filisteus: é meu, toma, abasteceu os filisteus. Abriu outro: é meu, toma. Ficaram tão abastecidos que no terceiro nem precisaram ir. Se tu uma bênção. A bênção de Deus está sobre a tua vida, sobre a minha vida, sobre a igreja. E a palavra do Senhor quer nos despertar para um pensamento ainda mais profundo nesse sentido. De poços entulhados pelo inimigo. E muitas vezes nós colocamos terra nos poços durante a caminhada. Como é que eu posso entulhar um poço? Primeiro nós precisamos refletir sobre a água, que é fundamental. Sem água nós não temos vida. Nenhum ser humano é capaz de sobreviver sem água. Então, quando nós nos deparamos com essa lição, que na crise guarde o seu coração de amargura, e não entre em contenda, grava isso no teu coração, porque quantos são as pessoas que se amam, que quando começa a escassez, começa a contenda, começa a briga, começa a disputa, dentro do trabalho, é ou não é? Quando começa o cerco a apertar, não entre em contenda, meu irmão, minha irmã, confia no Senhor e faça a sua parte. Que parte que eu tenho que fazer? Você precisa semear no deserto e cavar poços. E aquilo que está entulhado, tira, reativa poços, para que você beba novamente de águas que há um tempo atrás estavam também te abençoando. Como assim, pastor? Pense no lado espiritual. Poços entulhados, que não dão mais água. Poços entulhados que não servem para nada, só por uma lembrança. Alguém aqui já bebeu água nesse lugar. Trazendo para o lado espiritual, pessoas que hoje estão vivendo com poços entulhados na sua vida. Precisam tirar a terra e voltar ao primeiro amor. Precisam se reportar, sim, a experiências que nós vemos na Bíblia, da igreja primitiva. Experiências que você e eu já tivemos com o Senhor, que deixaram de acontecer, experiências da congregação, que aqui CCRV
Todos nós precisamos refletir sobre águas que saciaram por algum momento em nossas vidas. Nós precisamos, nesse sentido, reabrir poços do passado. Tirar entulhos e experimentar. Talvez você tenha experimentado ao longo de um bom tempo uma frieza espiritual. E Deus quer avivar a sua igreja. Deus quer nos despertar, então é necessário tirar aquilo que está bloqueando, para que a água venha brotar e saciar a tua sede, e não só da sua vida, mas da sua família e de toda a congregação. Que o Senhor venha nos despertar em que área nós precisamos agir, reabrindo sim poços que deram água no passado, que deram água em experiências sim. Senhor, o que está acontecendo conosco? Que o Senhor venha nos despertar para valorizarmos as experiências da igreja primitiva, valorizarmos as experiências que nós já tivemos com Deus, e valorizarmos também a experiência da congregação como um todo, que já ocorreu nesse lugar. Para que isso não caia no nosso esquecimento, porque quando cai no nosso esquecimento é porque já está cheio de terra. Mas nós não vivemos daquilo que passou, nós temos referência em águas, e podemos sim fazer algo, mas Isaac não só reabriu poços que seu pai havia cavado, mas diz o texto que ele abriu novos poços. Então não somente eu valorizo aquilo que já passou, e eu falo, Senhor, eu quero viver novamente aquilo, mas eu entendo na palavra de Deus que eu preciso cavar novos poços. Ou seja, no tempo que nós vivemos hoje, nós precisamos pedir, Senhor, nos dá estratégia, nos dá novas experiências, um novo derramamento do Teu Espírito. Eu preciso ser avivado, você também? Eu preciso de ter novas experiências com Deus, você também? E o que nós precisamos fazer como igreja? Nós precisamos sim valorizar aquilo que já saciou a sede de muitos, e nos lembrar, e falar, Senhor, e hoje eu preciso cavar novos poços, eu preciso avançar, porque conforme a nossa fé, avançando para cavar novos poços, vai brotar água, e vai abençoar vidas, e a nossa família, no meio de uma terra seca. Você quer ter experiências com Deus no meio de sequidão de deserto? Primeiro precisa entrar no deserto. E se entrar, ou se você já está dentro, saiba que o Senhor é contigo, e Ele que é o autor da vida, e água é vida. E Ele quer hoje nos despertar. Talvez você esteja com poços entulhados pelo inimigo. Talvez você mesmo tenha colocado terra no teu ministério. Talvez você tenha colocado terra dentro do poço que representa a tua família, a tua história, financeira até. Talvez você tenha caído nessa armadilha de entrar em contenda, querendo pagar o mal com o mal. A palavra do Senhor diz para nós não praticarmos isso. Antes, entrega aquele que julga retamente. Deus quer prosperar sim a sua vida. No meio de uma terra seca. Em todos os sentidos. Sim, Deus pode? Pode. Eu estou aqui dizendo que o Senhor está no controle e Ele tem o melhor para a sua vida. Você recebe essa palavra? Que o Senhor quer te surpreender. Principalmente na área espiritual. De você ter experiências com Deus, de poder avançar cavando os novos poços. Mas vem cá, pastor, estou cheio de pessoas me rechaçando, estou sendo injustiçado, cheio de inveja. Faça como Isaac, não entre em contenda, e se necessário for, cava mais um poço que vai brotar água. Por quê? Porque a promessa de Deus está sobre a tua vida. Porque a promessa de Deus está sobre a tua vida. A promessa do Senhor está contigo, independente do lugar onde você habitar. Se o Senhor falar, vai e habita lá, pode habitar, porque é lá que o Senhor vai te abençoar. É lá que o Senhor vai fazer brotar da terra água e vai te dar vida.
e você vai sair ricamente abençoado. A palavra do Senhor diz que Isaac, um homem que foi criado ouvindo: você é um abençoado, ele passou por um momento de fome no lugar onde ele vivia, mas ele obedeceu a Deus e falou: eu vou ficar onde o Senhor falar. Continue firme na presença de Deus, continue firme na presença do Senhor. Eu chamo o grupo de louvor, por favor, porque eu quero orar. Eu quero pedir ao Senhor que venha tocar nos nossos corações nesse momento, e que você ore agora. Antes de nós começarmos a cantar, faça uma oração ao Senhor. Fala: Senhor, se você reconhece que entrou em contenda, peça perdão a Deus. Fala: Senhor, eu deveria agir como Isaac, eu deveria deixar quieto e abrir um novo poço, porque a fonte é o Senhor. Aleluia. Se você reconhece que você representa hoje poços cheios de terra que precisam ser reabertos, que você diga ao Senhor: me ajuda a reabrir os poços, Pai. Tem pessoas que precisam voltar àquele primeiro amor, estão entulhadas e não percebem. Ou seja, como é que eu sei que eu estou entulhado? É pelas minhas atitudes, falta de reverência. Falta de reverência demonstra terra no poço. Falta de temor, de prioridade. Quando falta prioridade, significa que está com terra no poço. Obrigado. Quando falta temor do Senhor, é porque tem terra no poço. Quando eu pego atalhos no meio da crise, significa que eu estou com terra no poço. Eu não estou mais me importando com a água que Deus tem. Eu quero agir da minha maneira. Não pegue atalhos no meio da crise. Mantenha-se firme e fiel ao Senhor, sabendo que é dele que vem a promessa e a palavra para a tua vida. Jeremias registra, logo no capítulo 1, versículo 12, que o Senhor vela pela sua palavra para cumprir. Aquilo que o Senhor prometeu, Ele vai cumprir. As bênçãos do Senhor dizendo: eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Isso é fiel e verdadeiro, porque quem falou reina sobre toda a terra. Aleluia. Isaac cresceu ouvindo a história do seu pai, onde ele dizia: o Senhor apareceu para mim e disse: sai da tenda, olha para o céu. Você pode contar as estrelas? Aí, meu filho, Abraão dizendo: Deus falou isso comigo, e você é o meu filho, e você é o filho da promessa. Isaac cresceu ouvindo isso. E a lembrança de Isaac ao ser colocado como sacrifício, na memória dele, da fé de Abraão. E ele estava subindo, e Abraão chega e fala assim: nós vamos adorar lá, mas nós voltaremos. Certeza da promessa. Creia em Deus, que Ele é fiel na tua vida, e tire tudo que está atrapalhando o fluir de Deus na tua vida, porque eu creio que nesses momentos agora finais, e eu te convido a ficar de pé, eu creio que o Espírito de Deus quer nos encher com a presença dEle, e conforme o Espírito nos enche, nós recebemos uma capacitação de tirar a terra do poço. Nós começamos a entender que nós precisamos do Espírito Santo, nós precisamos de Jesus. O próprio Jesus falou: sem mim nada podeis fazer. Então precisamos dele para tirar a terra do poço. E ele já foi para o Pai, mas ele enviou o Espírito dele
Espírito Santo, que nos capacita a poder tirar as terras que estão impedindo o fluir na minha vida, na minha casa, na igreja onde eu congrego. Cavar novos poços significa um novo tempo de Deus. Você quer experimentar um novo tempo de Deus? Fala: Senhor, me ajuda com teu Espírito a tirar a terra dos poços. E eu quero, movido pelo teu Espírito, cavar novos poços e experimentar do Senhor aquilo que o Senhor tem para a minha vida, a minha família e a igreja que eu congrego. E eu creio nesse novo tempo. Apesar de tudo que nós estamos vendo, temos escutado, as previsões, o que importa é a presença de Deus na tua vida e na minha vida. E essa canção nos lembra desse momento de Deus com o pai de Isaac, Abraão. E vamos cantar para depois orar e pedir um derramamento da presença do Espírito Santo aqui no nosso meio. Vamos cantar. Sai da tua tenda, ó filho meu, te mostrarei as estrelas do céu. Sai da tua tenda, ó filho meu, te mostrarei a areia do mar. Será que podes Será que podes imaginar tudo aquilo que sonhei para ti, filho meu? O que minhas mãos fizeram para ti, filho meu? Minha bênção. A bênção de Deus está sobre a tua vida, sobre esta igreja. Creia sempre nisso. Olha o novo tempo. Você crê no novo tempo? Apesar de tudo que estamos enfrentando, vai tirando, Senhor, toda a terra dos poços aqui representados na nossa vida, na nossa igreja. Nós queremos o fluir do teu Espírito aqui, Senhor, nesse lugar. Nós queremos a tua presença, Senhor, visitando as nossas vidas. Visita os lares que estão nos assistindo, Senhor. Levanta ministério, Senhor. Homens e mulheres dispostos a fazer a tua obra, sem entrar em contenda, mas avançando no propósito de Deus. Depois que Isaac subiu para Berseba, diz que na mesma noite lhe apareceu o Senhor. Na mesma noite apareceu o Senhor. Que maravilha! Na mesma noite lhe apareceu o Senhor e disse: eu sou o Deus de Abraão teu pai. Não temas, porque eu sou contigo. Abençoar-te-ei e multiplicarei a tua descendência por amor de Abraão, meu servo. Então levantou ali um altar e, tendo invocado o nome do Senhor, armou a sua tenda, e os servos de Isaac abriram ali um poço, mais um poço. É o Senhor visitando a sua igreja. O Senhor dizendo: não temas, porque eu sou contigo.
Eu vou te abençoar no meio disso tudo. Eu vou multiplicar. E a tua descendência, sabe? Às vezes nós nos preocupamos com nossos filhos, é ou não é? Deus, Ele cuida dos filhos, cuida dos netos, cuida das gerações que nós representamos. Por quê? Porque a bênção de Deus está sobre a tua vida e a minha vida é em Cristo Jesus. E a palavra do Senhor é fiel e diz aqui: abençoar-te-ei e multiplicarei a tua descendência por amor de Abraão. Mas o que fez Isaac? Ele levantou ali um altar. Erga as suas mãos e glorifica o Senhor. Que no teu lugar agora seja um altar de adoração ao Senhor dos Senhores, ao Rei dos Reis, ao Alfa, ao Ômega, aquele que tem todo o governo sobre as nossas vidas. A Ele seja toda a honra. Faça como Isaac. Ele levantou ali um altar. Ele levantou ali um altar e ele invocou o nome do Senhor. Invoque o nome do Senhor. Fala: Senhor amado, eu invoco a tua presença sobre a minha vida. Diga isso. Invoca a presença de Deus sobre a tua casa. Invoca a presença de Deus sobre este lugar, sobre a igreja. Invoca a presença dele. Suplica a presença do Senhor. Deus vem sobre nós com a tua graça. E diz a palavra: Ele armou a sua tenda. Ou seja, é aqui que eu vou ficar. A tenda, e demonstra aqui: eu vou ficar aqui com a minha família. Você que está com a sua família afastada dos caminhos do Senhor, arme a sua tenda. Arme a sua tenda. Arme a sua tenda na presença de Deus. E fala: pode entrar na tenda. Não fecha a tua tenda. Abre a tua tenda e deixa vidas serem abençoadas. Faça o altar. Arme a tenda. Habite ali com a tua família diante do Senhor. E não somente isso, diz que os servos de Isaac abriram ali um poço. Então não fique parado. Faça a sua parte. Semeie no deserto. Joga semente no deserto. Joga semente no deserto. Joga semente no deserto. Porque é o Senhor que faz a colheita. É Ele que faz brotar da terra. É Ele que te abençoa. A palavra do Senhor é fiel. A bênção do Senhor está sobre o teu trabalho, sobre a tua fonte de renda. Você que tem passado uma situação financeira de escassez, você que está com algum desafio na justiça, você que está precisando da provisão de Deus, esse recado é do céu para a tua vida e a minha vida. A bênção do Senhor venha sobre agora a área que você está nesse momento representando. Senhor, tira toda a terra que foi colocada e começa agora a jorrar água, Senhor, desse poço. Começa a jogar água, Senhor, para dar vida. Isso é a questão do pão físico, mas Deus quer também, principalmente espiritualmente. E que nesse momento você abra a tua boca e glorifica o Senhor Jesus. Que você glorifique a Jesus Cristo. Que você glorifique a Ele aí com as tuas palavras. Que você exalte ao Senhor do Senhor que está aqui. Ele está aqui presente. O Espírito de Deus se move no nosso meio. E a bênção do Senhor é sobre cada um de nós. Você consegue contar as estrelas do céu, Abraão? Sai da tua tenda, ó filho meu. Vamos louvar mais uma vez. Mostrarei
andando no meio do deserto, no meio da sequidão de toda a terra. Não importa a fome na terra. Deus, Ele vê a água debaixo do solo. Ele é a fonte. Ele é que te sustenta. Ele que te abençoa. Ele que declara. Quando Deus declara, acontece. E as promessas do Senhor, elas são fiéis. E nós nos baseamos nessa promessa. A promessa é que nós somos filhos de Deus e o Senhor nos guarda. Como que eu vivo nas promessas de Deus? Eu vivo em obediência à palavra do Senhor Jesus. Eu vivo baseado na obediência à palavra de Deus. Espírito Santo, louvado seja o nome do Senhor. A igreja agora, na presença de Deus. Erga suas mãos, meu irmão e minha irmã. E deixa fluir um louvor dos teus lábios de adoração ao Senhor. De gratidão a Deus. De entrega. Confiança. Fé. Ousadia. Intrepidez. Que esta palavra entre no seu e no meu coração de uma forma especial. De não parar na caminhada e não entulhar os poços. Reabrir aquilo que está cheio de terra e cavar novos poços. Avançando. Brilhando a luz de Cristo, sem entrar em contenda, mas sendo bênção. Sê tu uma bênção. Sê tu uma bênção. Que assim seja na tua vida e na minha vida. Sê tu uma bênção. Aonde você passar, saiba, aquilo que você fizer, de passo de fé, baseado nas promessas do Senhor, de semear, Deus há de fazer brotar. Brotar, fluindo rios de água viva, te dando aquilo que é necessário. Espírito de Deus, vem sobre a igreja, Senhor. Vem Espírito, vem tocar em nós, Senhor. Queremos mais de Ti, mais da Tua presença. Queremos desfrutar, meu Pai, ainda mais dessa presença maravilhosa que está aqui, Senhor, no meio da congregação. Começa a distribuir dons, Senhor, para a edificação da igreja. Começa a abrir, meu Pai, os olhos espirituais. Abre a tua boca, meu irmão, minha irmã, aí da sua maneira, do seu jeito. Mas não fique fora. Glorifica o Senhor aí do seu jeito. Mas glorifica o Senhor. Bendiga o nome do Senhor. Bendiga o nome do Senhor. Glórias ao Senhor Jesus. Yeshua. Yeshua. Diga isso, Yeshua. Diga Yeshua.
Deus. Yeshua. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Yeshua. Vem saltando sobre os montes de Jerusalém. Sou tua noiva apaixonada, Yeshua está te voltando. esperando para dançar. Yeshua. Vem, Senhor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Perguntaram-lhe: Mestre, quando sucederá isto? E que sinal haverá de quando essas coisas estiverem para se cumprir? Respondeu ele: Vede que não sejais enganados, porque muitos virão em meu nome dizendo: Sou eu. E também chegou a hora, não os sigais. Quando ouvirdes falar de guerras e revoluções, não vos assusteis, pois é necessário que primeiro aconteçam essas coisas, mas o fim não será logo. Então lhes disse: levantar-se-ão nação contra nação e reino contra reino. Haverá grandes terremotos, epidemias e fome em vários lugares. Fome. Coisas espantosas e também grandes sinais dos céus. Antes, porém, de todas essas coisas, lançarão mão de vós e vos perseguirão, entregando-vos às sinagogas e os cárceres, levando-os à presença dos reis e governadores, por causa do meu nome. Isto vos acontecerá para que deis testemunhos. Assentai, pois, em vosso coração, de não vos preocupardes com o que haveis de responder, porque eu vos darei boca e sabedoria, a que não poderão resistir, nem contradizer todos quantos se vos opuserem. E sereis entregues até por vossos pais, irmãos, parentes e amigos, e matarão alguns de vós. De todos serei odiado por causa do meu nome. Contudo, não se perderá um só fio de cabelo da vossa cabeça. E na vossa perseverança que ganhareis a vossa alma. O Senhor está no controle de todas as coisas.
perseguição à igreja é real. Nós sabemos que isso se intensifica, mas nós cremos que o Senhor continua derramando sobre nós a sua graça e nos guardando e nos livrando. Nós queremos avançar, Senhor, na tua presença. Que o teu Santo Espírito venha sobre cada um de nós e nos enchendo de fé, esperança e convicção nas tuas promessas, e que venha arder no nosso coração as palavras do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eis que estarei convosco. Eis que estarei convosco. Eis que estarei convosco todos os dias. Eis que estarei convosco todos os dias. Yeshua, Ele é fiel, e Ele diz para a sua igreja: eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Vem tirando, meu Pai. O Senhor ainda está tirando. O Senhor está tirando terras de fósforo, reavivando ministérios. O Senhor está tirando. O Senhor está tirando. O Senhor está tirando terra. O Senhor está tirando terra, já fazendo volta. Volta a beber a água que eu tenho. Ele tem a água, Ele é a fonte. Jesus é a fonte. Yeshua é a fonte. A Ele seja toda honra, toda glória, todo louvor e toda adoração. Derrama teu Espírito, Senhor. Vai derramando o teu poder. Vai derramando o Senhor sobre cada vida de quando o banco, vai enchendo cada coração do teu Espírito. Vai derramando a tua presença, Senhor. Vai tirando, meu Pai amado, o abatimento, o distanciamento, o esfriamento. E vai colocando, meu Pai amado, em cada um de nós o desejo, meu Pai, de fazer a tua obra com reverência, avançando, não entrando em contenda, mas cavando poços, cavando poços, cavando poços, vendo o mover do Espírito de Deus, fazendo aquilo que só Ele é rico. Deus está tirando terra, amado, me dê mais uns instantes. Deus está tirando terra, Deus está tirando terra, Deus está tirando terra. Deus quer avivar a igreja. Tudo aquilo que o inimigo tem colocado na tua vida está sendo retirado hoje. Está sendo retirado hoje. Creia nisso. O Espírito de Deus está te dando a capacidade dessa terra começar a tirar. Deus está limpando. Deus está limpando. Deus está limpando. Deus está limpando. E a água está vindo. E a água está vindo. A água, ela está aqui. E a presença de Deus é contigo todos os dias da sua vida. Ninguém pode te arrebatar da mão de Deus. E Ele é real e maravilhoso. Tem promessa de prosperidade, sim. Você que tem passado o momento, ouça. Deus vai te dar sabedoria para você cavar novos poços nessa área. Receba essa palavra, que isso é de Deus, né? Teologia da prosperidade, não. É Deus falando, eu creio nisso. É Deus fazendo você abençoar outras vidas no meio da fome da terra. Plantando e dando sabedoria para cavar no lugar certo. O que é de Deus, ninguém vai tirar. A bênção do Senhor está sobre a tua vida.
para acontecer em 2021. Deus é poderoso para fazer você ter o teu celeiro abastecido o suficiente para você sobreviver e abençoar outras vidas. Receba de Deus essa palavra. Receba porque vem do Espírito de Deus. Saúde para você desfrutar aquilo que Deus tem para você e para mim. Até quando? Até quando o Senhor quiser. O Senhor quer derramar. E que isso aconteça em todas as áreas da nossa vida. E como igreja, nós queremos avançar. Nós queremos cavar novos poços. E nós queremos debrotar de lugares novos como o horto. Novos lugares sendo abertos. Quem estava cavando era Isaac e os seus servos. Mas quem dava a fartura e a abundância da presença é o Senhor. Que assim seja na minha vida, na tua vida, na nossa igreja, para a glória do nome do Senhor. Pai, obrigado por esses momentos na tua casa. Obrigado, Senhor, porque hoje guerras saíram. Estratégias estão sendo colocadas nos corações dos teus filhos, em todas as áreas, ministerial, familiar, profissional, para que possamos avançar e sermos bênção, porque assim a igreja foi chamada para ser. Sê tu uma bênção, meu irmão. Sê tu uma bênção, minha irmã. Sejamos bênção na mão de Deus, para a glória do Senhor. E nós oramos em nome do Senhor Jesus, que é a igreja do Deus vivo. Diga amém e graças a Deus. 1, 2, 3, glória a Deus. Deus abençoe rica e abundantemente a sua vida.